Então, vamos lá então, pessoal. Ó, eu vou iniciar realmente, que a semana passada, lembrem-se que a gente fez aquela aula de apresentação da disciplina, né? E eu já iniciei, botei lá nessa apresentação no final alguns slides falando alguma coisa sobre avaliação de desempenho, mas falei com vocês que eu estava finalizando a organização do meu material, que hoje mandava, que essa semana mandava para vocês. Mandei ontem à noite, que eu estava ainda encerrando algumas coisinhas que eu queria ajustar, mas está aí a unidade 1 apenas, tá? Um material bem bacana, tá completinho, falando aí tudo que a gente precisa falar sobre avaliação de desempenho. Deixa eu só fazer uma coisa bacana aqui, pessoal, para vocês, ó, que eu acho que eu ainda não fiz. Até deixei meu WhatsApp aqui aberto, que eu acho que eu ainda não fiz. Deixa eu ver aqui. Eu consegui para vocês, ó. Acho que eu ainda não fiz, não. Deixa eu ver. Não. Sabe o que eu consegui para vocês? O livro do Chiavenato em PDF. Olha, professor. Não acredito, professor. Sim. Quer ver aqui, ó. O livro do Chiavenato em PDF. Gente, o livro original mesmo. É idêntico ao livro que eu utilizo, tá? Então, eu não vou, gente, eu só não vou postar esse livro no Classroom, tá? Porque, sei lá, às vezes o Classroom é uma ferramenta lá institucional da faculdade. E vocês sabem que a gente consegue aí o livro e manda para o aluno e tal, mas é para realmente ajudar. Eu sei que nem todos os alunos têm condições de chegar e comprar um livro desse que é caro, mas tem direitos autorais aí envolvidos e tal, não é muito bom ficar compartilhando o livro, mas eu faço aqui no grupo, lá no grupo do WhatsApp, lá, mas no Classroom, que é uma ferramenta lá oficial, eu não vou pôr lá, não. Quem quiser, só me pedir, eu mando particularmente lá, mando por e-mail, de alguma outra forma, mas é bem bacana, porque, como eu falei na aula passada, eu já tinha me antecipado, falado um pouquinho do livro, não é obrigatório que o aluno compre o livro, né? Se ele estiver fazendo um curso aí de administração, um outro curso qualquer, e que, de repente, o foco principal dele não seja a área de recursos humanos, essa área de desenvolvimento, pessoas e tal, não é obrigatório. Agora, se o aluno está fazendo o curso, por exemplo, de administração, pretende seguir pela área de RH, ou se ele está fazendo a graduação de RH, então aí é muito bom e aconselhável que o aluno compre o livro. Esse livro do Chiavenato é um livro de cabeceira para qualquer profissional de RH e tal. E aí, se o aluno, enquanto ele não estiver tendo condições aí de comprar o livro, ele tem o livro em PDF, que é muito bom esse PDF aí, completinho, é o livro mesmo original lá, e eu estou utilizando como um livro básico, tá? Então, bacana, compartilhei lá o livro com vocês, para quem precisar. E aí, então, vou dando início aqui, devagarzinho, à matéria. Temos muita matéria pela frente e, infelizmente, temos poucas aulas pela frente, né? Esse segundo período, né, do ano, segunda metade do ano aí, ela tem um mês a menos, né? Então, complica para o professor dar a matéria toda. E no primeiro semestre você tem aula, começa em fevereiro, aí você tem fevereiro, março, abril, maio e junho, né? Aí, junho, que é no início de junho, que são as provas, 5 meses. Agora, nesse período agora, a gente tem só agosto, setembro, outubro, novembro. Em novembro já é prova, já final de novembro já começam provas, aí, início de dezembro já provas. Mês de dezembro mesmo, a gente não pode contar, que não tem aula mesmo. Aí já é a segunda prova, a terceira prova e finalização do semestre. Então, a gente tem muita matéria para ver em pouco tempo. Tá, pessoal? Aí, ó, eu usei o livro do Chiavenato e o livro da FGV, que eu também mostrei para vocês na aula passada, um livro de gestão de desempenho,
Ele tem algumas coisas também muito interessantes e, principalmente no final dessa unidade aqui, falando de avaliação de desempenho, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta bem moderna, que é o BSC, Balanced Scorecard. É uma ferramenta hoje muito usada pelas empresas, é uma ferramenta de avaliação de desempenho, onde a gente estabelece indicadores, que a gente vai ver ao longo da matéria aí, que para você avaliar, você precisa ter indicadores, correto, né? Tem empresas por aí que avaliam de qualquer jeito, por isso que não dá certo, por isso que a coisa não funciona, por isso que a avaliação não é bem feita, porque avalia muito subjetivamente. Para você avaliar, você tem que ter critérios. O que você vai, né, avaliar realmente de cada funcionário? E para cada função, para cada área da empresa, tem os indicadores apropriados para você avaliar. Então, esse BSC, nada mais, nada menos do que um estabelecimento de indicadores para que você possa avaliar. Então, a gente vai ver com calma lá. Aí, essa parte eu tirei desse livro aí, inclusive a nossa APS, é provável que ela seja também em cima do BSC. Vocês vão fazer um trabalhinho sobre o BSC. Trabalhinho tranquilo, vocês podem ficar tranquilos, tá? Fazer de casa mesmo, apenas pesquisando na internet, não precisa de ir em empresa nenhuma, não. Até porque com essa pandemia não tem nem como a gente ficar dando missões aí para o aluno ficar saindo de casa. Dito essas primeiras instruções iniciais aí, vamos dar início devagarzinho. Esse início eu conto com a compreensão, com a colaboração de vocês, porque é uma introdução. Então, o início aí é um pouquinho meio chato, a gente vai ler um pouquinho a teoria explicando o que é realmente avaliação de desempenho. Então, todo início de matéria, não tem como muito fugir disso. Mas, na próxima aula, aí a gente já começa a falar dos tipos de avaliação que existem, os métodos de avaliação disponíveis. Aí eu acredito que fica um pouco melhor para a gente poder, para vocês acompanharem esse iniciozinho um pouquinho cansativo, mas não tem como fugir disso, não, tá? A gente tem que dar uma entendida realmente no que é essa avaliação, quem é que faz, por que deve ser feita essa avaliação de desempenho, para depois a gente entrar nos métodos, né? Aí dá uma melhorada. Aí a gente vê alguns exemplos mais aplicados aí, né? Então a matéria rende um pouquinho mais. Mas o início também é importante, né? Então vamos lá. Textozinho do Chiavenato básico, introdutório, ele começa falando assim, ó, eu vou lendo um texto, vou dando exemplo, explicando um pouco mais, tá? Ele começa falando assim, a avaliação de desempenho é um tema constante e corriqueiro na vida particular das pessoas. O mesmo ocorre nas organizações. Nós, gente, estamos sendo avaliados o tempo todo da nossa vida, em tudo. E nas organizações, é óbvio, né, que para que a organização realmente tenha o desempenho desejado, não tem como. O melhor meio que existe é a empresa, a organização, ela tem que estar avaliando os seus colaboradores, né? E a gente vai ver que existem metodologias corretas, formas corretas de se avaliar, o que não é feito em muitas empresas por aí, né? Eu falei semana passada, até dei exemplo de uma empresa que eu vi aí que o próprio diretor, eu não vou citar nomes aqui de forma alguma, para não ser antiético, né? Mas eu vi isso, uma empresa aí que eu fui prestar um serviço, uma consultoria e tal, eu vi, ao vivo e a cores, aquela historinha que eu narrei, né? Que o diretor, eu acho que ele leu em algum lugar, ele viu, alguém falou com ele sobre avaliação de desempenho, só que esse diretor lá, ele não era administrador, ele não era dessa área de gestão de RH, ele viu isso aí, então, acho que leu alguma coisa qualquer na internet. Às vezes a internet a gente tem que tomar um certo cuidado, porque nem sempre as informações ali são as mais precisas. O cara também acho que leu superficialmente sobre o assunto e resolveu avaliar seus funcionários. Aí ele mesmo que fez uma avaliação de cada funcionário, depois chegou, no final do ano, ele chegou simplesmente e deu o parecer dele.
Igual eu falei aqui, não teve um critério, não teve um indicador, não teve critério nenhum. Foi uma coisa subjetiva, a avaliação pessoal dele. Ele chegou, chamou os funcionários, aí a grande maioria dos funcionários, o cara chegou e esculachou com a pessoa, derrubou a pessoa. Aí deu uma nota lá, então tá, sua avaliação ficou nota 4, de 0 a 10, nota 4, 5. Acabou com a vida de todo mundo. Então, aquilo, em vez de ter sido uma avaliação produtiva, que vai motivar o funcionário, causou um grande descontentamento em todo mundo na empresa. Uma tragédia. Sabe, a gente vai ver, a gente viu na aula passada já alguma coisa, né? E a gente vai ver ao longo dessa unidade toda aí, o tempo todo vai estar falando disso, que a avaliação, ela é um dos principais motivos, gente, é desenvolver a pessoa, cada um dos colaboradores. E para haver esse desenvolvimento, ela tem que ser motivacional. A pessoa tem que se sentir motivada. Né? Não quer dizer que tem que chegar e dar 10 para todo mundo, não, mas é fazer uma avaliação real. Primeira coisa, tem que haver um planejamento, estabelecer o que você vai estar avaliando de cada um e arrumar uma metodologia. A gente vai ver essas metodologias, criar uma metodologia que realmente te permita a empresa realmente avaliar o que aquela pessoa, como ela desempenhou a atividade dela ao longo do ano, e que aquela avaliação sirva para realmente mostrar para aquela pessoa os pontos onde ela precisa de uma certa melhoria e, principalmente, gente, servir de base para a empresa arrumar treinamento. O próximo assunto que a gente vai ver depois, próxima unidade, já é exatamente treinamento e desenvolvimento. Uma coisa complementa a outra. Então, você avalia, e aí para você mostrar para a pessoa, então você... Né, teve um ponto tal positivo, que a gente está te parabenizando e tal, mas tem os aspectos tais, que a gente percebeu que precisa de um aprimoramento. Então, nós até estamos buscando aqui um treinamento específico para você na sua área. Então, isso serve de motivação para a pessoa entender aonde ela precisa melhorar e perceber que a empresa está buscando aquela melhoria, aquele treinamento para a pessoa, para que ela melhore como profissional, como pessoa. E isso causa, então, gente, realmente uma motivação. Muito bom a gente ver que a empresa está preocupando com a gente, está querendo treinar a gente, está querendo desenvolver a gente. É muito, muito bom isso aí, muito saudável isso. Então, olha lá, elas sempre se defrontam com a necessidade de avaliar os mais diferentes desempenhos. Então, a empresa precisa avaliar o desempenho financeiro dela, o desempenho humano, o desempenho operacional, né? Desempenho técnico, desempenho em vendas, em marketing. Então, tem que haver critérios, indicadores e critérios para se avaliar cada uma dessas áreas, e através de indicadores, né? Olha lá, como está a qualidade dos produtos, a produtividade da empresa, né? A empresa vem atendendo aos prazos, como é que está o atendimento ao cliente? Tem que ser feito também, gente, periodicamente, uma pesquisa com o cliente, né? Para você entender se realmente aqueles treinamentos que estão sendo feitos e tal, estão gerando os resultados desejados. E, gente, o principal resultado que a empresa tem que perseguir é a satisfação do cliente, né? A gente analisa esses desempenhos internos, avalia funcionários, avalia processos, avalia tudo, os indicadores todos internos, para, no fundo, qual que é o objetivo maior da organização? É a satisfação do cliente, né? Então, a lucratividade e, principalmente, como está o desempenho humano. E, né, a satisfação do cliente, gente, a gente sabe que ela vai se dar à medida que também os funcionários da organização estejam felizes e motivados ali trabalhando. Se você não tiver, é o princípio, né? Se você não tiver funcionários motivados, felizes, comprometidos com o desempenho organizacional, é muito difícil você estar com clientes satisfeitos com a sua empresa, né? Se você tem funcionários felizes, motivados, trabalhando,
pode ter a certeza que é muito provável que os clientes também estarão sendo bem atendidos e estarão satisfeitos, felizes com o desempenho da organização, com o atendimento da organização. Então, o desempenho humano precisa ser excelente em todos os momentos para que a organização tenha competitividade para atuar e se sair bem no mundo globalizado de hoje. Então, uma coisa que eu falei na aula passada, aquela aula introdutória de apresentação, quem não viu, pode depois assista, eu disponibilizei lá para você, coloquei lá no YouTube. Eu acho que eu coloquei no Classroom também. Se eu não tiver colocado no Classroom, vou colocar. Hoje ou amanhã eu vou estar colocando essa segunda aula. Vou verificar também o Classroom, como é que está. Sempre, toda semana eu vou atualizando o Classroom. Bom dia, professor. Não está no Classroom ainda não. Não está, não? Não. Quer dizer, ontem, quando eu olhei, não tinha nenhuma aula. Eu vi o conteúdo no WhatsApp, deixa eu ver. Obrigada. Obrigado por ter me avisado aí. Deixa eu verificar aqui. Mas depois, daqui a pouco eu faço. Fica tranquilo. Tá bom. Eu não soube encontrar também, né? Que eu perdi a primeira aula e fiquei procurando. Mas você teve acesso a ela pelo WhatsApp? Mas você teve acesso àquela videoaula pelo WhatsApp? Pelo menos no WhatsApp você viu. Eu só vi o conteúdo que você mandou. A aula, não. Eu não consegui. Quando eu entrei, não tinha aula. Talvez você entrou depois, hein? Eu entrei depois. Eu perdi a primeira aula e eu comecei essa semana, deve ter 2 dias. Ela está aqui, ó. Ela foi disponibilizada lá no grupo na semana passada. Não, eu entrei agora da semana. Que viagem para mim, tá bom, obrigada. Depois, aí não tem realmente. Atrás do meu juízo. Não, mas fica tranquila. A aula passada foi uma aula só de apresentação. Você não perdeu conteúdo importante assim, não. Fica tranquila. Mas deixa eu aproveitar, deixa eu ver se eu já... Me coloco no grupo? Claro, peraí, Taylor. Vamos esse início de curso, a gente precisa ir fazendo esses ajustes. Ó. Então, aqui, ó, o Classroom está aqui. Não, aqui a aula, ó. Segue a videoconferência. Não, mas eu entrei no grupo agora. O WhatsApp você não tem acesso a nada que foi anterior, só o Telegram que você tem acesso a tudo que está no grupo. Você está vendo a minha tela? Você está vendo aí a minha tela? Deixa eu voltar. Ó, é porque eu coloquei ontem. Ó, aqui eu estou no Classroom, ó. Estou no Classroom. Aí tá. Não, ontem eu não olhei, eu olhei anteontem. É porque ontem é que eu fui realmente atualizar o Classroom, fui disponibilizar o material. Ó, já disponibilizei também, olha lá, o material, olha lá, coloquei no Classroom ontem, eu coloquei aquele material que eu usei para fazer a apresentação e já coloquei também essa unidade 1, ó, tá aqui, ó, no Classroom. E coloquei a videoaula, a videoconferência da semana passada, já disponibilizei para vocês lá no Classroom também. Ótimo, obrigada. Obrigada mesmo. Pode ficar tranquila. É porque a semana passada foi início de aula. Nossa senhora, você não imagina como é que é para o professor início de aula. A gente tem que cumprir tanto processo burocrático, tanta coisa que tem que fazer para a instituição, sabe? Então, tem que fazer plano de aula. Um grupo com organização, legal. Mas aí ontem, como eu ia disponibilizar o material da unidade 1, eu aproveitei também e já coloquei lá a videoaula da semana passada, a videoconferência da semana passada. Então, tá? E aí, até amanhã eu estou disponibilizando essa aula de hoje. Tá? Vou aproveitar aqui, o Taylor está falando lá para colocar ele no grupo do WhatsApp. Você pode... Taylor, você... Taylor ou Tylon? Você tem acesso lá
ao seu você está tendo acesso ao seu e-mail da Uniswan, porque lá também eu mandei o link de acesso. Mas me passa... Ah, você me passou o número aí. Ah, tá bom. Espera aí, deixa eu anotar seu número aqui, que eu já salvo e já te incluo lá, fica tranquilo, espera aí. Então, para sair bem no mundo globalizado. Então, a aula passada, eu falei, né, gente, dessa globalização, né, da evolução que houve nas organizações, principalmente dos anos 1990 para cá. Né, dos anos 1990 para cá, o que aconteceu com o nosso mundo? A chegada dos computadores, que popularizaram-se na nossa vida, e principalmente da internet. Então, a gente teve um fenômeno aí da globalização aí. As empresas, as pessoas e as empresas começaram a fazer negócio com o mundo todo em questão de segundos, instantaneamente, por causa da internet. E aí, então, com essa globalização, né, aumentou e muito a competitividade das organizações, que as empresas começaram a competir umas com as outras pelo mundo afora todo aí, né? Virou um mercado mundial, global. Então, a competitividade aumentou demais e uma das principais coisas que mudaram nas empresas foram a forma de gerir as pessoas, porque as empresas perceberam a importância do ser humano na organização. Porque as máquinas né, elas executam lá o trabalho delas lá, né? Elas trabalham, mas o ser humano é que cria. O ser humano é que traz inovação. O ser humano é que traz a criatividade para dentro da organização. Depois eu vou compartilhar com vocês um vídeo que eu acho que eu não passei na aula passada, do Valdez Ludwig. Daqui a pouco eu vou dar um intervalozinho para todo mundo tomar um café e vou compartilhar o vídeo que eu acho que eu não compartilhei na aula passada. Pelo menos deixa eu ver aqui no WhatsApp, ó, eu acho que eu não mandei esse vídeo do Valdez, não. Esse vídeo do Valdez, ele é importantíssimo. Mandei não. É importantíssimo para a gente entender. Ele fala muito sobre essas mudanças que estão ocorrendo com essa globalização, as mudanças que estão acontecendo na organização e a mudança de visão dos gestores, né? As empresas modernas hoje, como elas enxergam as pessoas viraram o centro da atenção, tá? Então, por isso é que a gente estuda tanto essas disciplinas de avaliação de desempenho, desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento. As empresas hoje, elas precisam desenvolver seres humanos, novas pessoas. A gente vai falar sobre isso já. Tem slides aqui que falam um pouquinho sobre isso. Então, pegando aí nessa parte conceitual de avaliação de desempenho, né, lá, que a Venato nos diz, ó, a avaliação é uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa. Tem um sistema, uma metodologia, não é uma avaliação subjetiva. Chegar simplesmente e observar o trabalho da pessoa e depois fazer uma avaliação dela e arrumar uma nota para ela subjetivamente. Existe uma metodologia para isso, né? Uma avaliação sistemática do desempenho de cada pessoa ou de uma equipe em função das diversas atividades que desenvolve, das metas, dos resultados a serem alcançados, das competências que oferece e do potencial de desenvolvimento. Então, vocês já devem ter visto em alguma disciplina por aí afora, algum professor falar da gestão por competência, né? Importantíssimo. Eu tenho matérias hoje que eu leciono aí que tem uma unidade inteira falando de gestão por competência. É um assunto também moderníssimo que vocês precisam se desenvolver nesse assunto, entender o funcionamento desse novo modelo de gestão, né, e entender o potencial de desenvolvimento de cada pessoa, para a empresa entender como é que ela vai poder trabalhar treinamentos e tal para desenvolver aquela pessoa. Então, a avaliação do desempenho, e o segundo parágrafo aqui, é um processo dinâmico que envolve o avaliado, seu gerente, seus relacionamentos, e representa uma técnica de direção imprescindível na atividade administrativa de hoje. Nós não podemos mais hoje, gente, pensar numa empresa, em gerir uma empresa, sem pensar em avaliação de desempenho. E treinamento e desenvolvimento. São duas áreas hoje de recursos humanos, gente,
fundamentais e que, gente, poucas empresas hoje praticam, tá? E praticam da forma correta. Tem muita empresa por aí que não pratica de jeito nenhum, não faz de jeito nenhum. Tem muita empresa que faz, mas não faz da forma correta. E poucas empresas aí fazem a coisa como realmente manda o figurino, como realmente está estabelecido aí hoje nas modernas práticas de gestão de RH. Então, gente, eu costumo muito falar com os meus alunos, de todos os cursos, né, gente? Vocês, é uma dica que eu dou. Vocês estão fazendo uma faculdade, né? Eu tenho certeza que vocês estão em busca de melhoria para a vida de vocês. Ninguém está fazendo faculdade, né? Se eu fizer uma pesquisa aí com um grupo todo, aí resolver fazer uma pesquisa, quem quer fazer faculdade para continuar do mesmo jeito que está na vida? Ninguém. Eu duvido que tenha alguém. Não, estou fazendo só por fazer, professor. Quero melhorar minha vida, não. Eu vou mandar estudar esse aluno. Né? Primeiro você está gastando, investindo, né? Não é um gasto, é um investimento. Está pagando a faculdade. Ninguém está fazendo faculdade de graça aí. Gastando o seu dinheiro. O tempo, na sexta-feira braba, 8h30 da manhã, o aluno está aqui na sala de aulas, acompanhando aula, estudando em casa, fazendo trabalho, fazendo prova. Esse trabalho todo, esse investimento todo de dinheiro, de tempo, é para você melhorar de vida. Tenho certeza que todo mundo pensa dessa forma. Agora, para você melhorar de vida, gente, infelizmente, é uma coisa que você tem que entender. Não é única e exclusivamente o seu diploma, chegar no final do curso, pegar um diplominha, não é, sabe, às vezes existe um erro de interpretação do aluno. Entra na faculdade achando que no final ele vai pegar o diploma dele na mão, vai para o mercado aí e vai arrumar de cara o emprego para ganhar 10, 15 mil reais. Gente, e a realidade não é essa, não. Porque o diploma, ele é importantíssimo. O diploma, ele é a prova de que você foi para a faculdade, você concluiu sua faculdade. Então, mas não quer dizer que você tenha o conhecimento. Né? Quantos alunos? Eu tenho muitos alunos muito bons, que realmente você percebe que o aluno está acompanhando as aulas, está fazendo as atividades, está dando o retorno para o professor das atividades que foi pedida, está tirando suas dúvidas com professores, tá? Alunos que vêm trazer dúvidas, você percebe que o aluno realmente está se empenhando ali. Então, é muito provável que esse aluno venha realmente adquirir conhecimento. Agora, infelizmente, a gente também percebe que tem muito aluno que passa, eu já tive aí no passado, aí, passa empurrando com a barriga, não vem às aulas, depois eu vejo a aula, a videoconferência acaba não vendo, chega na época da prova, estuda mais ou menos ali o suficiente para poder fazer o trabalho, a prova ali, para ir passar com 7, achando que está bonito demais, e no final do curso, na verdade, ele pegou lá o seu diploma, mas conhecimento mesmo, ele não tem. Tem alunos nessa situação. Gente, eu não estou generalizando, eu sei que eu tenho muitos alunos muito bons, muito bacanas, muito empenhados, mas não são todos. E aí, por isso, é que lá na frente acontecem essas desigualdades. Uns alunos se dão muito bem no mercado de trabalho, outros nem tanto. Aí esses que não se dão bem depois vão ficar arrumando culpado, né? A culpa é o governo, a economia, é o coronavírus, é a Dilma, não sei o que, fica arrumando culpado para o negócio. O mercado está ruim. Na verdade, ele tem aquele diploma, mas o conhecimento dele não é o suficiente, porque você vai primeiro, para entrar numa organização, você vai ser testado. Vão te testar, vão te entrevistar, vão te aplicar testes de conhecimento, vão fazer dinâmicas, vão fazer entrevistas com você para realmente entender o nível de conhecimento que você tem. Você não adianta estar com um diploma na mão, mas chegou na hora da entrevista lá, demonstrou que não tem tanto conhecimento, não tem tanta competência, a empresa fala, não tem o perfil que nós queremos. Na verdade, não tem o conhecimento que a empresa quer. Ou mesmo que você arrume um emprego,
começa o emprego, você vai estar sendo avaliado. Aí, no meio do caminho, a empresa percebeu que você não está dando o resultado que a empresa precisa, não tem o conhecimento que a empresa precisa, bom, vai ser descartado, vai ser desligado porque apareceu alguém com mais conhecimento que você. Então, gente, o aluno, ele precisa, porque aqui, gente, ó, e outra, eu me empenho ao máximo aqui para tentar passar conhecimento, para dividir conhecimento com o aluno. Agora, depende do aluno também. Eu não faço mágica. Nenhum professor na face da Terra faz mágica. Chega aqui com algumas palavras, muda a vida do aluno, e o aluno sai cheio de conhecimento. Porque a gente dá o caminho apenas. Eu estou aqui mostrando um livro bacana para você seguir. Tive o trabalho de montar os slides todos, estou lhe passando um resumo do que tem no livro ali, onde você buscar o conhecimento. Vou passar vídeos bacanas, vou te dar o caminho, vou te falar de outros livros, vou te mostrar aonde arrumar o conhecimento e eu vou te passar uma parte do conhecimento. Nós não temos tempo aqui para chegar e passar tudo que existe para o aluno simplesmente com a minha aula, ele já adquiriu todo o conhecimento. Não, depende, porque assim, eu falo por mim mesmo, gente, né? Olha aqui para você ver que a quantidade de livros aqui, isso aqui tudo eu já li, já decorei, já sei de cor e salteado esses livros todos, sabe? E mesmo assim, gente, eu ainda percebo, tem gente aí que sabe mais do que eu ainda, muito mais tal. O mercado está muito competitivo, né? E outra, gente, nós estamos aí, ó, já há um tempo, estava 12 milhões de desempregados, aí num determinado momento baixou um pouquinho, chegou a ter 11 milhões de desempregados. Agora, com a pandemia, já está para 13, 14 milhões de desempregados por aí afora. E tem muita gente boa procurando emprego. Você está concorrendo com muitos candidatos e candidatos bons. Então, o aluno também, ele precisa, né, fazer a parte dele, não ficar simplesmente achando que ele, no final do curso, vai pegar o diploma e aquilo ali é a solução para a vida dele, né? Então, eu gosto sempre de dar essas dicas também e tal, né? Então, é excelente, voltando aqui no material, o último parágrafo aqui, ó, é um excelente meio pelo qual se localiza problemas de supervisão e gestão. Então, a gente vai ver um dos objetivos dessa avaliação de desempenho é realmente tentar identificar se a supervisão, a gestão está sendo eficiente, se tem que mudar alguma coisa, né? Porque se o funcionário não está desempenhando bem lá o papel dele, não está atingindo os objetivos, não está batendo as suas metas, aqueles indicadores que foram avaliados, o resultado não foi bom, o que está acontecendo? Será que o problema é do funcionário ou será que o problema é da própria empresa? Tem que tentar descobrir. Se você está avaliando, está tudo bem, ótimo, beleza. Avaliou e o resultado foi satisfatório, bacana, né? Sinal que está tudo no caminho certo. Agora, o resultado não foi bom, o problema pode ser da pessoa, então tem que ver se aquela pessoa precisa de treinamento, ou se, de repente, né, precisa realmente, de repente, substituir aquela pessoa, contratou errado, ela não está dentro do perfil que a empresa precisa, ou se o problema, de repente, é a própria gestão da empresa, né, que está precisando de alguma melhoria, de repente, é o clima organizacional. As empresas hoje, elas fazem pesquisa de clima também, avaliar o clima, a cultura da empresa, uma série de coisas que a gente vai ver, né? Pode ser um problema de integração das pessoas à organização, você contrata a pessoa lá no momento da contratação demonstrou ser realmente um bom profissional, mas não se adequou à cultura da empresa, é imprescindível. Cada empresa ela tem uma cultura diferente, estilo de gestão, né? Como que a empresa trabalha internamente lá, a motivação das pessoas, normas, regras internas. Então, cada empresa ela tem uma cultura. Você deve ter estudado isso em alguma disciplina, a gente vai falar sobre isso também ao longo do curso. Acho que na unidade 3 a gente fala também sobre isso, né? Mas acontece às vezes da pessoa, não é que é o funcionário que é ruim, não. Ele não se adaptou à cultura. Ele veio de uma outra organização que tinha uma cultura e ele parece que aquela cultura ficou entranhada nele
Quando ele veio para outra organização com uma cultura diferente, ele não se integrou, não se adaptou direito. Então, a empresa, de repente, com essa avaliação, ela pode entender que o problema é esse. E aí, de repente, tentar arrumar algum tipo de solução para isso. É um meio pelo qual é um meio de localização de possíveis dissonâncias ou carências de treinamentos, né? De repente, os treinamentos que estão sendo feitos não estão sendo adequados, você precisa se remodelar, né? Então, eu falei, a avaliação de desempenho, ela serve também para trabalhar em conjunto com treinamento e desenvolvimento, para avaliar o que as pessoas precisam de treinamento, quais são as carências de treinamento. De construção de competências, o que nossos funcionários estão precisando em termos de competências. Consequentemente, estabelecer programas para melhorar continuamente o desempenho humano. Então, um dos objetivos primordiais da avaliação de desempenho é analisar o que precisa fazer para desenvolver esses colaboradores. Estabelecer programas para melhorar continuamente o desempenho humano. Gente, a aula passada eu falei bastante com vocês, eu torno a falar porque tem gente que pode não ter participado, não viu. As empresas hoje, gente, elas precisam mudar e muito a mentalidade delas. Tem empresas bacanas por aí que já pensam dessa forma, tá? Eu falei na aula passada, a gente vê essas crises econômicas aí, esses problemas que acontecem, não só pela pandemia, mas, né, por exemplo, 2014, 2015, houve uma outra crise econômica aí que não teve nada com pandemia, é uma crise econômica mesmo, um problema, né, do nosso país e tal. Quantas empresas fecharam? Eu vi um monte de empresa fechar, eu vi um monte de empresa enxugar quadro de funcionário e mandar um monte de funcionário embora. Eu vi empresas que não fecharam, mas estão até hoje aí com balão de oxigênio e sobrevivendo sem saber o que fazer da vida. E, ao mesmo tempo, eu vi empresas crescendo. Eu vi empresas criando novas filiais, contratando novos funcionários, lançando novos produtos no mercado, criando novos mercados, dominando mercados, se expandindo. Como é que você explica isso? No meio de uma crise, umas empresas fecham, outras se dão bem. Se você for avaliar, é isso que eu venho falando. Essas empresas têm pessoas preparadas, bem treinadas, bem capacitadas e motivadas e felizes trabalhando. É um dos principais fatores de sucesso dessas empresas é que elas trabalham muito bem os seus recursos humanos. Gente, não tenha dúvida disso. Então, e essas empresas que estão se dando bem, que entenderam esse conceito, trabalham um clima organizacional, trabalham o desenvolvimento de pessoas, elas têm essa responsabilidade de cuidar do seu funcionário, de preparar o seu funcionário, não é só lá para fazer a atividade dele bonitinha, certinha, não. Preparar o funcionário para a vida, uma série, desenvolver a pessoa, gente. Sabe, isso é bonito demais, é pegar um ser humano, né, chegou ali cru para trabalhar naquela empresa, lapidar aquele camarada, trabalhar aquela pessoa, desenvolver aquela pessoa, não só na qualidade técnica, mas em valores, trabalhar valores, reconstruir aquele ser humano lá. Gente, isso é fantástico. Pensa numa empresa que tenha essa mentalidade, por isso que essa empresa sobressai. Então, essas empresas modernas de hoje já entenderam isso. E ao passo, gente, eu estava falando com uma outra turma essa semana, lembrei de um negócio que eu já vi, sabe, que eu já vi isso. Um diretor falando assim, eu não me preocupo muito com essa questão de desenvolver demais o meu funcionário, não treinar demais o meu funcionário, não, porque daqui a pouco aí eu invisto aqui, treino o cara, daqui a pouco ele está saindo e vai para outra empresa. Eu perdi meu tempo aqui treinando a pessoa e às vezes vai para a concorrência, o cara fala desse jeito. Olha, eu falo, sabe, eu fico desanimado, eu penso assim, gente, eu não acredito que eu estou ouvindo um negócio desse de um diretor de empresa. O cara com essa mentalidade atrasada, e que não vai se preocupar em
desenvolver demais o funcionário dele, não, porque aí daqui a pouco o funcionário dele vai embora, pede demissão e vai embora. Ué, se o funcionário está pedindo demissão e vai embora, esse cara está com um problema interno na empresa dele. A empresa dele está com... Aliás, eu já sei qual que é o problema é ele. O cara que está com essa mentalidade, não tem jeito da empresa dele ter um clima bom de trabalho, não é possível. Se o cara tem essa própria mentalidade. Vocês vão ver, eu vou daqui a pouco compartilhar o vídeo do Valdez Ludwig. Tem um vídeo, nesse vídeo dele, só contar um pedacinho só, fazer um spoilerzinho. Vocês vão ver lá, ele fala que ele estava dando uma consultoria para uma empresa bacana aí, e ele conversando com o diretor da empresa, o diretor da empresa falou para ele, falou, Valdez, aqui, diretor da empresa, eu estou preocupado com o sonho individual de cada funcionário. Aqui é o seguinte, o funcionário veio trabalhar na minha empresa, primeira coisa, eu faço uma entrevista com o cara, a primeira coisa que eu tento identificar quais são os sonhos desse funcionário, quais são os sonhos dessa pessoa. E eu, como diretor da empresa, eu vou lutar para conseguir realizar o sonho daquela pessoa. Porque se eu conseguir realizar o sonho dele, ele vai lutar para conseguir realizar o sonho da nossa empresa. Então, olha que coisa bonita, que coisa fantástica. A empresa preocupada com o sonho do funcionário, realizar o sonho dele, sabendo que se realizar o sonho dele, ele vai lutar para realizar o sonho da empresa. É uma troca. Então, eu estava falando com essa turma minha, sabe? Eu já vi por aí empresas que, sabe, não se preocupam com essa questão de não vou treinar o funcionário, não, depois ele vai embora, vai levar o conhecimento embora, e às vezes vai para a concorrência. Não, gente, é uma troca, sabe por quê? A empresa ela tem que ter essa responsabilidade social. O objetivo principal da empresa não é só gerar lucro, não é só ter lucro, não. O lucro é uma consequência de um trabalho bem feito. A empresa tem que ter isso na cabeça. Se a empresa trabalhar bem o funcionário, desenvolver seus funcionários, criar um clima de trabalho saudável, esses funcionários vão criar produtos bacanas, vão trazer inovações, vão atender bem o cliente, vai gerar valor para o cliente, gerar valor para a sociedade. E o lucro, ele vem como consequência. Não tem jeito de uma empresa com essa mentalidade dar errado, não. A empresa vai ser reconhecida no mercado, vai gerar um boca a boca positivo para essa empresa. Pessoas vão comentar, gente, aquela empresa é maravilhosa, eu vou lá, eu sou super bem atendida, e a outra vai falar, então eu quero também ser cliente lá também. E esse marketing, ele é o melhor marketing que pode ser feito. Sabe por quê? Esse marketing do boca a boca positivo, ele tem muito mais valor do que o outdoor que eu coloco lá da minha empresa. Porque o outdoor, ele tem pouca credibilidade. Eu não vou colocar um outdoor da minha empresa falando mal da minha empresa. Ninguém vai fazer isso. Não, aquilo tem pouca credibilidade. A propaganda, a divulgação que qualquer empresa faz de si própria, ela costuma ter pouca credibilidade porque nenhuma empresa vai fazer propaganda negativa dela. Então, tem pouca credibilidade. Agora, um cliente pela rua, por aí, falando bem da minha empresa, tem muito mais credibilidade, porque ele não ganha para fazer propaganda da minha empresa. Se ele está falando bem da minha empresa, porque realmente ele está sendo bem atendido na minha empresa. Então, isso tem mais credibilidade. Então, isso engaja mais pessoas, né? Nós temos tendência a fazer negócio com empresas que não são indicadas por amigos, por colegas, por parentes. Com certeza, Eu posso ver 1 milhão de propaganda de um monte de empresa por aí afora, mas se um de vocês me falar, professor, aquela empresa é boa demais, eu compro dela, eu sou cliente lá, só pode ir, que eu garanto. Acabou, para mim acabou. Já não precisa de nenhuma propaganda da empresa por aí afora, não. Agora, isso tudo vai acontecer a partir do momento que a empresa tiver essa mentalidade, de estabelecer programas para melhorar continuamente o desempenho humano e criar novos seres humanos para atuar no mercado. Sabe? Então, isso é muito bacana. Eu falei, esse texto é um texto introdutório, né, sobre o que é avaliação de desempenho, mas é muito importante para a gente tirar reflexões e entender, porque
A avaliação de desempenho, ela não existe, não é para ser feita de qualquer jeito. Isso aqui é uma ferramenta realmente de muita utilidade para o crescimento da empresa. Então, por que avaliar desempenho? Toda pessoa precisa receber retroação a respeito do seu desempenho, para saber como está fazendo o seu trabalho e fazer as devidas correções. Sem essa retroação, as pessoas caminham às cegas. Gente, e como é que você vai trabalhar caminhando às cegas? A empresa não te dá um retorno. Quando eu falei ali, as pessoas precisam retroação, é um feedback. A gente vai falar muito sobre feedback ainda para frente aí, né? Porque as empresas também, elas dão essa retroação de forma errada. Existe uma forma de se dar a retroação, de se dar um feedback. E, gente, eu já vi empresas por aí, e quando eu falo para vocês desses exemplos, eu não cito nomes, é claro, de forma alguma, mas eu já vi, tá? Eu tenho já só aqui no Rio de Janeiro, desde que eu cheguei aqui em 2001, já está fazendo 20 anos, que eu nunca fiquei desempregado, 20 anos trabalhando. Trabalhei em empresas bacanas por aí afora, já prestei consultoria em diversas empresas, então foram casos que eu vi, né? Imagina só, uma situação que é comum eu ver isso por aí. A empresa contrata um funcionário, e aí chega lá, o funcionário é contratado, a empresa passa para ele o que ele precisa fazer. Aí ele tem aquele treinamento inicial ali, gente, ó, a empresa passa. Então, você vai, aqui é o seu computador, você vai chegar aqui na sua mesa de manhã, 9 horas da manhã, vai ligar seu computador, tem aqui um sisteminha para você fazer as planilhas. Então, você vai ficar o dia inteiro, vai fazer as planilhas, você vai fazer essas planilhas aqui, no final, terminou essas planilhas, você preenche esse relatório, faz esse relatório, no final, 5 horas da tarde, você imprime essas planilhas, imprime o relatório, coloca ali naquela caixa, bate o ponto, vai embora, está liberado e pronto. Aquilo é a tarefa do cara. Aí ele entende como fazer aquela planilha, aquele relatório, e fica ali, igual um robô. Todo dia o cara chega 9 horas da manhã, bate o ponto, senta lá, preenche o dia inteiro lá fazendo aquelas planilhas, preenchendo aquele relatório. Final do dia, imprime aquilo, bota lá na caixa, bate o ponto, vai embora. Gente, 3, 4 anos o cara fazendo aquilo. Sem a empresa mostrar para ele para que ele está fazendo aquilo, para que aquilo serve, como ele está fazendo, se está fazendo bem, se não está fazendo bem, qual a utilidade, principalmente, qual a utilidade daqueles relatórios que ele está fazendo. Então, gente, um funcionário desse, ele não tem retroação nenhuma, ele não tem feedback nenhuma, ele não tem uma avaliação, não tem nada, e a empresa não explica o principal. Sabe o que é? Tem um negócio que eu ensino numa matéria minha de liderança, um estilo de liderança que chama gestão do sentido. É muito simples. Vou explicar isso aqui rapidamente para você. Gestão do sentido. Os empresários precisam entender isso. O funcionário, ele tem que enxergar um sentido no trabalho dele. Para que ele está fazendo aquelas planilhas? Por que ele está fazendo aquele relatório? Se a empresa não dá retroação nenhuma, não dá feedback nenhum, ele não tem um momento onde ele é avaliado, tem uma conversa com os gestores da empresa, e a empresa dá um feedback para ele da importância daquele trabalho, o que a empresa está fazendo com aqueles relatórios, o que ele precisa melhorar. Se não passa nada para ele, ele fica ali, igual um robô, e ele não enxerga um sentido no trabalho dele. Essa pessoa, com certeza, daqui a pouco, ela se desmotiva com o trabalho. Começa a ver aquilo e fala, gente, você sabe o que eu já vi, gente? Eu já vi um cara, um amigo, um colega meu que trabalha, e falar assim, que ele não sabe nem se alguém vê aquele relatório dele, aquela planilha dele. Fala, gente, eu fico aqui fazendo, eu estou fazendo o que a empresa manda eu fazer. Eu fui contratado, a empresa me botou sentado aqui, me deu esse computador, ensinou aqui o que eu tenho que fazer, eu chego, faço. Agora, para falar a verdade, eu não sei nem se alguém vê esse relatório. E, de repente, aquela planilha que ele faz, aquele relatório que ele faz, aquilo ali é de extrema importância para a empresa. Mas ele não está nem sabendo. Ele não enxerga um sentido, ele passa a não ver um sentido no trabalho dele. Gente, e isso é comum. Sabe? É triste, mas é comum. Por aí afora.
sabe? Então, imagina uma outra situação em que um diretor da empresa chega para esse funcionário e mostra e fala para ele, fulano, olha só, deixa eu te explicar uma coisa que eu queria te pedir, né? Essa semana, agora, pelo amor de Deus, você começa realmente a se dedicar a essas planilhas, a esse relatório com carinho. Sabe por quê? Você sabe a importância desse relatório seu? Não. Então, eu vou te explicar. Essa semana agora, nós estamos no mês de agosto, nós vamos começar as nossas reuniões para nós fecharmos o planejamento estratégico da empresa. Então, nós vamos começar a ter semanalmente as reuniões com o presidente. O presidente da empresa vai estar aqui. A reunião com a diretoria, são todos os diretores, o presidente, os vice-presidentes, todo mundo em reunião o dia inteiro. Uma vez por semana acontece essa reunião, o presidente vai estar aí. E você sabe como é que começa essas reuniões, como é que é o desenrolar dessas reuniões? É com base nessas planilhas e nesses relatórios que você faz. Quando a gente começa a nossa reunião, o presidente da empresa, ele começa com essa planilha que você está fazendo aí na mão. Ele pega esse relatório, essas planilhas, todos, e isso é passado no PowerPoint para os diretores, os vice-presidentes, diretores, os gerentes, vão acompanhando. O presidente vai relatando, essas planilhas aqui vão sendo apresentadas no projetor, todo mundo acompanhando essas planilhas, esse relatório, e é com base nessas planilhas, com base nesse seu relatório que você faz, é que nós vamos tomando as decisões do nosso planejamento estratégico. Então, você tem que entender que o futuro da nossa empresa está nas suas mãos. Eu queria te pedir essa semana para você se concentrar realmente no trabalho. Gente, imagina esse camarada. O cara fala assim, meu Deus do céu, eu não sabia que o meu trabalho era tão importante, não. Então, agora acabou. Esse camarada, ele vai chegar cedo, ele vai se concentrar no seu trabalho, ele vai fazer essas planilhas, vai fazer esses relatórios com todo o capricho desse mundo, com todo o cuidado desse mundo, porque pensando, né, gente, a reunião acontece com base no meu relatório, com base na minha planilha, e o presidente da empresa está lendo a minha planilha, meu relatório, a diretoria está acompanhando o meu relatório. Então, ele entende a importância, o sentido do trabalho dele. O trabalho dele não é só chegar lá, fazer uma planilhinha só e ir embora para casa. Então, ele entende que o trabalho dele faz parte de uma coisa maior. O resultado do trabalho dele vai interferir no resultado global da empresa. Olha só que coisa bacana. E isso precisa ser dado através de avaliação, de retroação, de feedback, para a pessoa não ficar caminhando às cegas, achando que ela está fazendo algo ali que não tem importância nenhuma. Ela, né? Continuando aqui, também a organização precisa saber como as pessoas desempenham suas atividades, para ter uma ideia de suas potencialidades. Assim, pessoas e organizações precisam conhecer tudo a respeito do seu desempenho. Tanto a empresa precisa conhecer o potencial de desempenho da pessoa, quanto a própria pessoa precisa conhecer. A pessoa precisa conhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que ela tem de bom que pode ser usado para a empresa e como ela pode potencializar aquilo, o que ela tem que precisa ser melhorado e a empresa passar para ela como que ela vai melhorar, como ela vai trabalhar aquilo, providenciar treinamento para que ela melhore aquilo, e a pessoa tem que ter conhecimento de si próprio. Eu falo muito com minhas turmas uma coisa muito bacana, é que, infelizmente, nesse curso eu não posso focar muito nisso, não é um dos objetivos principais do curso, mas em outros cursos eu falo sobre o autoconhecimento. Gente, o Sócrates, um dos principais filósofos da história da humanidade, 400 anos antes de Cristo, Sócrates já falou, esse filósofo, conheça-te a ti mesmo. Se você quer conquistar o mundo exterior, primeiro você precisa conquistar o seu mundo interior, você precisa se conhecer. E as empresas, elas têm a obrigação de ajudar as pessoas a trabalharem isso, a se conhecer,
né? E tem que haver essa troca. Então, a gente vai ver que quando há essas oportunidades de fazer avaliações de desempenho, é um momento de troca, de uma conversa franca, de uma conversa séria, do funcionário com os seus superiores, com o seu superior imediato, pessoal do RH, para eles trazerem o feedback positivo para aquela pessoa, o feedback honesto, né? Fazer as críticas devidas com respeito, mostrar para a pessoa o que ela tem de bom, o que ela precisa melhorar, para a pessoa se conhecer, e ajudar a pessoa a se conhecer para que ela realmente possa dar um retorno que a empresa precisa, mas a empresa precisa ajudar ela nisso. Então, sabe, gente, então, olha, se você quando começa a estudar avaliação de desempenho, você começa a perceber a importância disso e o quanto as empresas fazem pouco isso. E às vezes, algumas que fazem da maneira errada. Né? Olha lá. Por que avaliar o desempenho? Vários objetivos, vários motivos pelos quais você deve avaliar. Então, as principais razões pelas quais as organizações estão preocupadas em avaliar o desempenho são, lá, primeiro, por questões de recompensas. A avaliação do desempenho proporciona o julgamento sistemático para justificar aumentos salariais, promoções, transferências, ou, às vezes, até demissões, né? É a meritocracia, avaliação por mérito. Então, gente, eu já vi empresas por aí afora que promovem pessoas. Não tem nenhum tipo de avaliação. Não há avaliação, não há nada, e do nada um cidadão qualquer lá é agraciado com uma promoção. É promovido a gerente, ganha aumento de salário. E o resto dos funcionários? Como é que fica a motivação deles? Por que o cara foi promovido? Não teve nenhuma avaliação, não teve nada. Então, a avaliação é muito subjetiva. Então, quando você faz uma avaliação por meio de metodologias, com indicadores, você tem como justificar realmente aquela pessoa está sendo promovida, ganhando aumento salarial, porque ela está batendo suas metas, ela está atingindo seus objetivos, os indicadores dela são os melhores indicadores da empresa, e a empresa tem como justificar isso, é palpável, não é uma coisa subjetiva, né? Então, é muito importante a avaliação para você poder justificar as recompensas que você está dando para o funcionário, ou até justificar demissões. Demitiu por quê? Porque o cara não bate suas metas, não atinge os objetivos, os indicadores dele esse ano foram os piores da empresa. Não teve outra coisa a fazer a não ser substituir, né? Para que avaliar o desempenho? Para dar retroação, como eu falei. Né? A avaliação proporciona conhecimento a respeito dos resultados do desempenho, das atitudes e competências da pessoa, e para você poder chegar e dar um feedback para aquela pessoa, através de uma metodologia, né, pela qual você avaliou. Por que avaliar? Para desenvolvimento, gente. Aquilo que eu acabei de falar aqui, já, né? Eu já até me estendi demais falando sobre isso, lá, mas permite lá, que cada colaborador saiba exatamente quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos frágeis, aquilo que deverá ser objeto de melhoria pelo treinamento, para a empresa buscar treinamento para aqueles pontos que os seus funcionários precisam melhorar, aquelas competências que precisam ser desenvolvidas, né? Agora, como é que a empresa vai buscar treinamentos para as pessoas se não há uma avaliação? Se não está sendo avaliado os seus funcionários, não existem indicadores, não existem nada. E outra coisa importante, pessoal, outra coisa importante que eu já vi empresas fazendo da forma errada. Né? A gente vai falar sobre treinamento e desenvolvimento na próxima unidade, mas rapidinho me antecipando aqui, enquanto eu estou lembrando. Empresas por aí afora contratam um treinamento, porque é aquela história, o diretor viu que precisa ter treinamento do funcionário. Aí chega e contrata um treinamento generalizado, sabe? Então, vamos fazer um treinamento em redação comercial, em língua portuguesa. Aí contrata um treinamento, contrata e paga caro por um treinamento, que é caríssimo esses treinamentos, essas consultorias especializadas não são baratas, não. Aí contrata lá, paga uma fortuna para um profissional especializado
vim fazer um treinamento em língua portuguesa, em redação comercial para a empresa toda. Agora, é a empresa toda que precisa do treinamento? Aí você está, sabe, dando remédio para quem não está doente. Tinha um autor que ele fala assim, um dos objetivos principais dessas avaliações é você entender quem está precisando do quê. Não é? Senão você corre o risco de dar remédio para quem não está doente. É a mesma coisa. Você está contratando um treinamento em língua portuguesa para toda a empresa, sendo que tem uma parcela de funcionários lá que já são expert em português, não precisam. Eles precisam de outros treinamentos. E esses treinamentos, normalmente, por que eu falo isso? Normalmente, esses treinamentos, eles são o valor é calculado pelo número de funcionários. Cara, quando é contratado o consultor lá, né? Preciso de um treinamento aqui em redação comercial, língua portuguesa. Quanto é que é? Cara, quantos funcionários são? Quantas pessoas são? São 100. Então, o preço é tanto. Se for 10, o preço é por pessoa. E aí, olha o erro. A empresa está jogando dinheiro pela janela fora. Ela está contratando um treinamento. Isso eu estou dando um exemplo de língua portuguesa, então já vi treinamento em diversas áreas aí que contratou para todo mundo, para a empresa inteira, sendo que uma boa parte das pessoas não precisavam. E aí, quando você faz avaliação de desempenho e estuda treinamento e desenvolvimento através das metodologias corretas, uma coisa que você entende, que você aprende é que, através da avaliação, você detecta os gaps, as falhas, né? As lacunas. Quem está precisando de quê? E vai te permitir contratar treinamentos específicos para cada funcionário, para cada grupo de pessoas. Você vai avaliar determinadas pessoas estão precisando de treinamento em língua portuguesa e outras não. Outras estão muito bem lá no português. Então, para aquelas que estão precisando, eu vou contratar um treinamento de língua portuguesa para aquelas. Eu vou pagar muito menos, o meu treinamento vai ser muito mais eficiente, né? Que vai ser voltado para aquelas pessoas que precisam. Aquelas outras ali precisam de quê? Tem outros tipos de treinamento que elas precisam. Elas estão precisando de treinamento. Elas mexem com Excel, com outras coisas, precisam de um treinamento em Excel. Então, vou contratar treinamento em Excel para aquelas pessoas que precisam de treinamento em Excel. Eu também já vi empresas que contratam treinamento em Excel para todo mundo. Aí paga caríssimo naquilo. E tem certas pessoas lá que não precisam, que já são autossuficientes em Excel, não estão precisando de treinamento. Sabe, então a avaliação, ela permite também esse tipo de coisa, você desenvolver e arrumar treinamentos específicos voltados para cada área e para quem está precisando, para você não correr o risco de dar remédio para quem não está doente. Né? Por que avaliar desempenho? Por questões de relacionamento. A avaliação permite que cada colaborador possa melhorar seu relacionamento com as pessoas ao seu redor, com gerentes, com pares, subordinados. Quando você está dando avaliando a pessoa, dando esse feedback, é um momento de você conversar com o seu funcionário, com o seu colaborador, é um momento de fazer reflexões, de avaliar também essa questão. Então, você está aproximando as pessoas, você está aproximando, está melhorando o relacionamento interno, que é fundamental para o bom desempenho da empresa. Você melhora a percepção, a avaliação, proporciona meios para que cada colaborador saiba o que as pessoas ao seu redor pensam a seu respeito. Sabe? Então, é importantíssimo. A gente vai ver lá na frente, que hoje, uma das melhores metodologias que está sendo aplicadas por aí nessas empresas é uma tal de avaliação 360 graus. A gente vai ver lá na frente, tá? Daqui a pouco. Mas é só para explicar para vocês isso aqui, ó. Como que o colaborador vai saber o que as pessoas ao seu redor pensam a seu respeito? Porque a avaliação 360 graus, que é uma avaliação muito usada pelas empresas modernas de hoje, não é só o seu gestor que avalia você. Todas as pessoas envolvidas com você estão participando também dessa avaliação. Então, eu não vou me estender aqui agora em avaliação 360 graus, porque vai ter o momento da gente
parar para falar especificamente sobre avaliação 360 graus. Mas é para te mostrar aí, ó, por que que o colaborador vai saber o que as pessoas ao seu redor estão achando a respeito de você. Isso é importantíssimo. Isso melhora a autopercepção e a percepção do entorno social. O que os seus colegas de trabalho estão achando, o que os clientes estão achando, o que fornecedores acham do seu trabalho, porque fica uma avaliação mais completa. Porque, às vezes, a avaliação somente do gestor, somente da área de RH, falta alguns elementos para que você realmente possa fazer uma avaliação completa, perfeita. Por que avaliar? Por causa do potencial de desenvolvimento. A avaliação proporciona meios para conhecer em profundidade o potencial de desenvolvimento de seus colaboradores, a fim de definir programas de treinamento e desenvolvimento, sucessões e carreiras. Aquilo que eu tinha acabado de falar, né? Eu acabei de falar ali, para você poder identificar o que cada funcionário está precisando, o potencial de desenvolvimento dele e o que realmente ele precisa para a empresa definir programas de treinamento e desenvolvimento específico para cada pessoa. E, por fim, para aconselhamento, gente. É um momento do gerente sentar, dos especialistas do RH, sentar com a pessoa para dar um feedback honesto para ela, um feedback positivo, mostrar para ela os pontos que foram avaliados, o que foi avaliado, para dar orientação, para dar aconselhamento, mostrar para a pessoa, né, uma nova forma de enxergar aquele trabalho dela, para onde ela precisa melhorar. Então, importantíssimo. Gente, ó, eu vou dar... Deixa eu ver aqui... eu vou dar um pequeno intervalo. Hoje eu vou, mais ou menos, ó, eu já estou quase atingindo aqui o meu objetivo. Eu pretendo, na próxima aula, começar a falar dos tipos de avaliação, que aí começa a dar uma melhorada. Como eu falei no início, essa primeira... O assunto inicial é muito conceitual, mas é importante. Eu acredito que vocês estão percebendo, né, que o que nós falamos hoje era importante a gente falar. Não adianta nada eu chegar aqui de cara e já passando de cara as metodologias de avaliação, de desempenho, antes de mostrar a importância. Né? A importância, por que deve ser avaliado. Né? E aí, hoje, eu ainda vou falar para você os pontos fracos da avaliação de desempenho, os cuidados que a empresa precisa tomar para que a avaliação não tenha um efeito negativo, quem deve avaliar, e vou parar por aqui. Só que eu vou passar um vídeo, que eu preciso mostrar esses vídeos para vocês, tá? E aí eu vou dar um intervalinho também, que é para você tomar uma água, tomar um cafezinho. Eu também acordei hoje, também ainda não tomei um cafezinho. 10 minutinhos, eu vou compartilhar os vídeos que eu falei do Valdez, Ludwig, que eu acho esses vídeos, assim, eles, sabe, mostram realmente para a gente essa importância do ser humano que eu estou tentando mostrar para vocês, que é importante nesse momento a gente entender, tá? Deixa eu compartilhar esse vídeo do Valdez aqui, que se você tiver a oportunidade de ver, né, de repente você vai tomar um café, vai tomar uma água, esses 10 minutinhos de intervalo, o vídeo tem 5 minutos cada um. Se você não conseguir ver os dois agora, veja um e... depois, não deixem de assistir. Acabei de mandar lá para vocês no grupo do WhatsApp, tá? Porque esse vídeo do Valdez, ele fala, esse início da nossa conversa aqui, falou da importância do ser humano, né, de tudo isso. Por que essas empresas precisam mudar essa mentalidade? E o vídeo dele está falando esse tipo de coisa, tá? Que aí é um intervalinho, eu volto, finalizo o que eu preciso finalizar e a gente libera vocês aí. Tá bom, pessoal? 10 minutos eu estou voltando. Tem a PS, muita matéria? Tem a PS. O professor ainda não falou da PS, né? Não, quando a gente estiver encerrando a unidade 1, é que eu falo, porque é uma PS sobre o assunto final da unidade 1 aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar para você rapidamente. Tá bom, entendi. Setembro que eu falo. Eu vou falar de Balanced Scorecard BSC aqui, ó. Isso aqui, ó.
esse assuntozinho aqui, ó. Quando eu estiver lá no final da unidade 1, daqui a pouco, a aula que vem a gente dá uma adiantadona boa na matéria. Aí na próxima aula eu estou encerrando a unidade 1 e eu já falo sobre o Balanced Scorecard, BSC, que é uma metodologia de você criar indicadores para avaliação de desempenho. E aí vocês vão fazer uma APS sobre o Balanced Scorecard, sobre o BSC. Tá? Mas eu preciso falar sobre a matéria lá para poder passar a APS. Mas a APS tranquila. Não tem nada que vai matar aluno nenhum aí de trabalho, não. É uma APS tranquila. Não é muito complicado, não. É uma APS que você faz ela rápido. Eu passo o trabalho, explico o trabalho todo para você, e no próprio trabalho eu já coloco os links dos sites onde você pode pesquisar mais sobre aquilo, já vamos, sabe, já te dá, praticamente já vai te dar a resposta, né? Não é trabalhosa, não, fica tranquila, tá? Eu sei que tem uns professores aí que passam umas atividades supervisionadas que acaba com a vida do aluno, coisa trabalhosa, a minha não é tranquila. Uma atividadezinha tranquila, pode ficar tranquila, tá bom? Gente, olha só. Deixa eu seguir aqui. Então, são 3 slidezinhos finais aqui, mas tem algumas coisas importantes para a gente refletir, tá? Depois, em algum momento, eu faço algum comentário sobre o vídeo também do Valdez lá, sobre... Ele, apesar de seus vídeos não falar de avaliação de desempenho, mas ele fala muito sobre essas mudanças que ocorreram nas empresas de alguns anos para cá, né? Principalmente nesse olhar hoje para a importância do ser humano. Então, eu acho bem interessante o que ele fala no vídeo dele lá. Se você não assistiu, não teve a oportunidade de assistir, depois eu vou postar no Classroom também o vídeo lá. Procure assistir quando você puder, que eu acho muito interessante o que ele fala sobre mercado de trabalho, sobre essa visão sobre o ser humano, né? As tendências aí para onde que isso está caminhando aí, eu acho que é importante. Então, gente, olha só, aqui para a gente poder caminhar para a fase final da aula de hoje, o que Avenato, no livro dele, ele fala também de alguns problemas na avaliação de desempenho que a gente tem, não é bem ponto fraco, não é bem problema, não. Coisas que a gente precisa analisar para que não faça da forma errada, para que não deixe que, em vez da coisa ser do processo ser um procedimento positivo que venha a motivar as pessoas, né, seja um processo negativo que venha a causar desmotivação nos outros, né? Então, a gente tem que tomar certos cuidados. Olha lá o que ele fala, ó. Quando as pessoas envolvidas na avaliação do desempenho a percebem como uma situação de recompensa ou punição pelo desempenho passado, por coisas do passado lá, às vezes são erros que você não pode, são armadilhas, né? Que se você estiver fazendo a avaliação do desempenho da pessoa, não se deixar levar por essas armadilhas, né? Porque, por exemplo, se eu estiver avaliando você, hoje, esse ano, nós estamos em 2020, eu estou avaliando você pelo seu desempenho ao longo desse ano, ao longo, né, desse nosso ano de atividade e tal. Aí eu fico me apegando a problemas que você apresentou lá no passado, que você já corrigiu, né, aquilo já foi superado, já. E eu trago aquilo à tona sempre que eu vou avaliar você. Então, é um cuidado que você precisa tomar, que o avaliador precisa tomar. O RH precisa trabalhar isso também nas pessoas que vão fazer a avaliação, que elas não se deixem levar por desempenho passado. Quando a ênfase do processo repousa mais sobre o preenchimento de formulários do que sobre a avaliação crítica e objetivo do desempenho, que eu também já vi. Tem um videozinho depois que eu vou mandar para vocês também, sabe? Um videozinho mostrando isso aí. É um vídeo específico de avaliação de desempenho. É um vídeo mostrando uma situação dessa, assim, que a menina chega lá na mesa do chefe dela para fazer avaliação de desempenho e ela percebe que o negócio foi só um preenchimento de formulário. Sabe? A diretoria da empresa arrumou essa avaliação de desempenho para a empresa fazer, e aí o gerente não entendeu bem que isso tem que ser passado para a empresa toda, né? O RH, a diretoria, se quer fazer avaliação de desempenho, tem que haver um treinamento
para as pessoas que vão fazer a avaliação de desempenho. Porque eu já vi por aí muitos gerentes acham que é só uma questão de burocracia, avaliar o funcionário, aí aquilo ali se torna só um preenchimento de formulário, o cara prepara um questionário e dá lá para o funcionário responder, o funcionário responde, e não há realmente aquela avaliação, não há realmente aquela conversa, não há aquele feedback, a coisa se torna mais um processo burocrático, né? Tem que tomar esse cuidado. Outro ponto, quando as pessoas avaliadas percebem o processo como injusto e tendencioso. Então, a empresa precisa preparar as pessoas que vão fazer essa avaliação também, para que ela não se deixe levar também por problemas pessoais, por exemplo, né? Às vezes pode acontecer, o avaliador, a pessoa que está fazendo a avaliação, ela tem já uma questão pessoal contra a pessoa que está sendo avaliada, aí aproveita aquele momento lá para acabar de atrapalhar a vida da pessoa, de fazer um julgamento que, na verdade, não foi o julgamento realmente que deveria ter sido feito, não foi a avaliação. O avaliador se deixou levar por problema pessoal. E aí aquilo fica injusto, fica tendencioso. Então, essa injustiça aí prejudica lá. A iniquidade prejudica profundamente o processo de avaliação. Tem que ser uma coisa transparente, clara, honesta, sem nenhum tipo de tendência. Outra coisa, quando os comentários desfavoráveis do avaliador conduzem a uma reação negativa e de não aceitação por parte do avaliado. Gente, isso também acontece, tá? Que a Venato está colocando isso no livro dele, não é à toa. Às vezes o avaliador não foi bem preparado, não está bem preparado e tal, e naquele momento de dar o feedback para a pessoa, ele leva a coisa para um outro caminho, faz determinados comentários, né? Faz determinados comentários desfavoráveis e tal, que aí, em vez da coisa ser motivadora, não é bem aceita pela pessoa que está ouvindo. Uma boa parte das pessoas, gente, a gente tem que tomar um cuidado, porque uma boa parte das pessoas, inclusive eu, por exemplo, sabe? Uma boa parte das pessoas não gosta muito de ouvir crítica. Não é fácil ouvir crítica, eu não gosto também. Assim, quando a crítica é mal feita, né? Porque não é que eu não gosto de ouvir crítica. Se o meu superior me chama para uma conversa, me aponta algo que eu estou fazendo que poderia ser feito melhor, alguma conduta minha que poderia ser corrigida, e realmente me faz enxergar realmente que eu estou cometendo aquele erro, que eu preciso melhorar naquele ponto. Mas é uma conversa honesta, transparente, né? Aquela famosa crítica construtiva e tal, de repente eu até aceito bem e tal. Agora, é chato quando a pessoa vem e faz um tipo de um comentário, um negócio que realmente não é a realidade do negócio, né? E te faz uma crítica destrutiva que não é exatamente a realidade da situação, é péssimo, né? Quando a avaliação é inócua, isto é, quando está baseado em fatores de avaliação que não conduzem a nada e não agregam valor a ninguém, aquele tipo de avaliação também que não leva a nada. Uma avaliação ela tem que ser muito bem objetiva, principalmente muito bem trabalhada. Por isso que é necessário se planejar, a gente vai ver os métodos de planejamento disso, as metodologias de avaliação, por isso que a gente vai estudar o DSC, que é uma metodologia de se criar indicadores que vão realmente avaliar o desempenho daquela pessoa e que não seja simplesmente uma avaliação sem valor nenhum, que não leva a nada. E, por fim, os últimos 2 slides. Quem deve avaliar o desempenho? Então, vamos lá. A avaliação do desempenho é um processo de redução da incerteza e, ao mesmo tempo, busca de consonância. Então, primeiro, lembrem-se que eu falei daquele exemplo lá da gestão do sentido, né? Eu dei um exemplo aqui para falar da gestão do sentido, né? Do cara que é contratado, vai lá, preenche as planilhas, faz o relatório, imprime, põe na caixa, bate ponto, vai embora, e fica na dúvida sobre aquele trabalho dele. Alguém olha esses relatórios? Alguém olha essas planilhas minhas? O que é feito a empresa? O que a empresa faz com isso? O cara trabalha numa incerteza, sabe nem exatamente se o que ele está fazendo, ele não tem um feedback,
sobre a qualidade do trabalho dele, se precisa melhorar, se está bom, se está ruim. Trabalha numa incerteza danada, porque não há uma avaliação. Então, a avaliação ela deve vir para reduzir essa incerteza. A avaliação reduz a incerteza do funcionário ao proporcionar retroação a respeito do seu trabalho, como eu já falei aqui em várias ocasiões. Ela busca consonância na medida em que proporciona troca de ideias e concordância de conceitos entre funcionário e gerente. Os dois entram na sintonia, numa troca de ideias saudável, né? E que há um feedback honesto, sincero, positivo, que venha a ajudar o colaborador a entender quais aspectos ele precisa melhorar e, principalmente, o que a empresa vai trabalhar, vai fazer para ajudar o funcionário a corrigir os seus problemas. Por fim, a avaliação do desempenho deve mostrar ao colaborador o que as pessoas pensam a respeito do seu trabalho e da sua contribuição à organização e ao cliente e stakeholders. Quem são stakeholders? Todas as pessoas envolvidas no processo da gestão da empresa. Por exemplo, funcionário é um stakeholder? Sim. É todas essas pessoas que, se a empresa fechar, ela perde alguma coisa, independente se ela é interna ou externa à empresa. Todas essas pessoas são stakeholders. Então, o funcionário é um stakeholder? Sim. Porque se a empresa fechar, ele perdeu o seu emprego. O cliente é um stakeholder? Sim. Se a empresa fechar, o cliente tem um lugar a menos para comprar. Ele está perdendo. O fornecedor é um stakeholder? Sim. Se a empresa fechar, o fornecedor está perdendo um cliente. O governo é um stakeholder? Sim. Se a empresa fechar, o governo está deixando de arrecadar imposto. A vigilância sanitária é um stakeholder? Sim. Porque se a empresa fechar, é um lugar a menos para ela fiscalizar. Né? Então, todas essas pessoas envolvidas no processo da empresa, tá? São stakeholders. Para encerrar, então, gente, as organizações utilizam diferentes formas a respeito de quem deve avaliar o desempenho da pessoa. As mais democráticas e participativas proporcionam ao colaborador a responsabilidade de se autoavaliar. Outras organizações atribuem a responsabilidade pela avaliação ao gerente imediato, para reforçar a hierarquia. Outras procuram integrar o gerente e o subordinado, os dois na avaliação, para reduzir a diferença hierárquica. Outras atribuem a avaliação do desempenho à equipe, principalmente quando estão estruturadas em equipes autossuficientes e autogeridas. E outras ainda adotam um processo circular de 360 graus. Então, próxima aula, gente, a gente já vai começar logo por esse assunto dos tipos de avaliação que existem, tá? Os tipos de avaliação que existem. Então, antes da gente falar das metodologias, dos processos de avaliação, em primeiro lugar, a gente avalia os tipos de avaliação. Tem empresas que adotam a autoavaliação, que é o próprio funcionário que se avalia. Isso tem algumas situações em que são recomendadas. A gente vai ver quando deve usar uma, quando deve usar outra, os pontos fortes de uma, os pontos fortes de outros, pontos fracos de uma, ponto fraco de outra. Então, em algumas situações, pode ser que o mais recomendado seja o próprio funcionário fazer a sua autoavaliação. Outras empresas, aí a gente vai ver que desses tipos, tem 3 tipos básicos. Tem a avaliação 90 graus, a avaliação 180 graus e a avaliação 360 graus. Para a próxima aula, a gente começa desse assunto. A avaliação 90 graus é o gerente avalia, só o gerente avalia diretamente o funcionário. É a chamada avaliação 90 graus. Outras empresas, como falaram aqui, procuram interagir o gerente e o subordinado. É a 180 graus, que estão os dois interagindo. O gerente faz a avaliação do subordinado, mas o subordinado participa da avaliação. Os dois fazem uma avaliação conjunta, tá? E, em alguns casos, aí algumas empresas hoje, que é bem moderno esse assunto, e muitas empresas bacanas aí adotam, a avaliação 360 graus, onde cada funcionário é avaliado por uma série de pessoas. O gerente avalia, o RH avalia,
o colega de trabalho do setor avalia, o cliente avalia, o fornecedor avalia. Então, a pessoa é avaliada por uma série de pessoas que estão ao redor da pessoa que vão proporcionar uma avaliação mais completa. Então, nós vamos, na próxima aula, ver os prós e contras de cada um desses tipos de avaliação, para depois a gente entrar realmente nas metodologias de avaliação. Para encerrar, que há outras situações em que o próprio órgão de RH centraliza e monopoliza totalmente o processo de avaliação. Então, só para você ter uma ideia, ó, próxima aula, então, vamos entrar de cara nos tipos de avaliação. A autoavaliação, a avaliação direta ou 90 graus, a avaliação conjunta ou 180 graus e a avaliação 360 graus. E vamos embora no assunto. Pessoal, 10h30, eu não vou me estender mais, até porque agora a gente entra num outro assunto, então eu prefiro, né, para um pouquinho mais cedo. A gente está no início ainda também das nossas aulas, a segunda aula. A gente vai pegando o ritmo aí gradativamente. Próxima aula eu entro num assunto novo que já fica bem mais interessante para vocês. Quem não teve oportunidade de ver o vídeo do Valdez, os 2 vídeos do Valdez, assistam os vídeos. Eu vou postar lá no Classroom também. Amanhã eu estou postando no grupo e no Classroom essa videoconferência que foi feita hoje. Deixa eu ver se alguém aqui... gostou. A Ana Cláudia falou que gostou muito dos vídeos. É importante. Como eu falei, Ana Cláudia, ele não aborda especificamente a avaliação de desempenho, mas é um vídeo interessante para a gente refletir sobre o mercado de trabalho, o que as empresas hoje modernas estão pensando, e você, como profissional, como você deve pensar. É bacana o vídeo dele. Eu vou postar para vocês depois uns vídeos voltados para a avaliação de desempenho, mas agora a gente entra no assunto mesmo, falar já dos tipos de avaliação, metodologias de avaliação, aí a coisa dá uma melhorada. Pessoal, se alguém ainda tiver ficado com alguma dúvida, quiser fazer qualquer tipo de pergunta, eu ainda posso ficar aqui o tempo que precisar, não há problema não. Se não tem dúvida, por mim, a aula de hoje cumpriu o objetivo. Fico muito feliz em estar aqui. Gostei muito da sua aula. E eu tenho uma dúvida. Eu sou aluna de psicologia. Sim. Então, assim, essa matéria, eu só fiz matéria parecida online. Então, será uma experiência boa. Eu fiquei preocupada do grau de dificuldade, por eu não ter feito muita, assim, eu escolhi a clínica, né, a área clínica, mas eu fiquei muito interessada. Gostei muito do que você abordou, como empenhar. Que legal, fico muito feliz. E não se preocupe, porque essa matéria, ela não depende de outras matérias, de outros conhecimentos da área de administração, não. Você não sabe, de RH, não fica dependendo de outras coisas que você ainda não viu, não. Pode ficar tranquila. É uma matéria bem tranquila, dá para levar numa boa, e vai ser muito útil, é muito importante essa matéria. Tá? E fico feliz com o seu feedback positivo aí. Tá? Qualquer coisa que eu esteja fazendo de errado, você pode, por favor, me indicar. Eu estou no finalzinho, eu estou no 10º período. Nossa, que bacana. Vai ser bom para mim receber esse conhecimento. Que bom. Fico muito feliz. Obrigada. Tá bom? Rose, muito obrigado por tudo aí, tá? Todo mundo aí, pessoal, eu queria fazer um agradecimento a cada um de vocês, mas são muitas pessoas. Tá, então, vou fazer um agradecimento geral a todos que tiveram aí presente hoje, na sexta-feira de manhã cedo, né? Desejo uma excelente sexta-feira para todo mundo. Desejo um excelente final de semana para todo mundo. Hoje à noite, pessoal, só para encerrar, hoje à noite vai ter uma aula magna, que vai ter, parece com o presidente lá do CRA, do Conselho Regional de Administração. Eu mandei no grupo já um dia, mas eu vou tornar a mandar o link para quem quiser participar, faça a inscrição. É hoje à noite. De repente, quem não tiver aula, é o Wagner Siqueira, dizendo isso exatamente. Presidente lá do CRA. Vai ser muito interessante. Então, se alguém quiser participar, é gratuito, tá? Pessoal, no mais, um beijo a todos. Todo mundo aí, muito obrigado pela presença. Todo mundo liberado. Sexta-feira que vem a gente está aí, se Deus quiser. Rose, obrigado por tudo aí. Tá ótimo.
Obrigado, obrigado. Fique com Deus.